que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Quando eu era criança e ia para a roça da minha avó, do lado da casa existe uma cisterna. E essa cisterna que abastece a casa, eu, junto com os meus primos, gostávamos de brincar no terreiro, e a avó sempre ficava brava: não brinca em cima da cisterna, porque a tampa da cisterna é de cimento, mas ela pode quebrar, e você pode cair dentro da cisterna e acabar trabalhando para tirar depois. Agora o tanto vai machucar. O Evangelho não foi escrito em português, e muitas vezes as traduções nos tinham detalhes muito importantes. O texto original diz que Jesus não se sentou à beira do poço, mas se sentou sobre o poço. Agora, como que alguém vai sentar em cima de um buraco, de onde ele pode cair ou onde não tem lugar para ele se sentar?
A intenção de São João é nos dizer que o poço que nós escutamos hoje no Evangelho é o próprio Jesus. É dele que vem a água. É dele que nós conseguimos ter acesso às fontes da água viva que jorra e não para de jorrar até hoje a cada um de nós. A palavra de Deus, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, vai nos dizer que nós nunca devemos parar de ter sede, de sempre procurar a Deus, de sempre alimentar essa sede que é procura de Deus, não um coração seco, fechado, como nos alertou o Salmo. Não fechemos o coração, mas ouvir a voz de Deus. Mantenha esse coração regado, mas sempre com sede, em busca da palavra de Deus, em busca da presença desse Deus que é a água viva e que pede que cada um de nós também seja água viva. No terceiro domingo da Quaresma, nessa caminhada no deserto, a palavra de Deus nos diz da água que nos sacia, da água que nos alimenta, da água que é refrigério ao longo da caminhada. A água que esse povo sentiu falta, como nós escutamos na primeira leitura. Saindo da escravidão, ainda chorando as cebolas do Egito, o povo de Deus murmura, lamenta, xinga Moisés. Você nos libertou do Egito para passar sede aqui no deserto? Você nos tirou de um lugar onde a gente tinha quase nada, para vir aqui e não ter nada, para passar sede, para passar fome. Deus, ao invés de castigar o povo, ou ao invés de dar mais sede ao povo, tem paciência. É a paciência de Deus com cada um de nós no nosso processo de amadurecimento da nossa vida com Ele, da nossa vida com os irmãos, da vida em que nós precisamos aprender a reconhecer o que Ele nos oferece e tantas vezes deixamos de lado. É a imaturidade diante da verdade que Deus nos dá. Deus liberta da escravidão, Deus liberta do mal, do pecado, e muitas vezes, por imaturidade, nós choramos a condição do pecado. Não reconhecemos o dom da graça da liberdade, o dom de beber da água que Ele nos oferece, chorando outros poços que não completam a nossa vida, não enchem de nossa presença. Agora, o Evangelho nos chama muita atenção. Jesus se senta sobre o poço, ao meio-dia. Se nós voltamos a voltar alguns capítulos, Jesus se encontra com Nicodemos de noite, escondido, porque Nicodemos tem medo de que os outros vejam que ele está conversando com o suposto Messias. Agora, a mulher samaritana não. Ao meio-dia, não só achando, como nós vemos, vai se encontrar com o Messias, vai procurar a água no poço. O poço na Sagrada Escritura é o lugar do noivado, do encontro com o nosso amor. É no poço que Jacó encontra Raquel, que Isaac encontra Rebeca, que Moisés encontra Séfora, que Jesus encontra Samaritana, que não tem nome. Sou eu, é você, somos todos nós. O povo que não é judeu, mas que é destinado à salvação. Nós somos a noiva de Cristo e Ele quer fazer aliança conosco à beira deste poço que é de água viva. Somos cada um de nós que Jesus chama para fazer aliança, para estar com Ele. Chama a atenção a evolução da maturidade da samaritana. Primeiro chama Jesus de um homem, de um judeu, depois do Senhor, depois o reconhece como Messias e Salvador. Jesus vai ajudando a samaritana a perceber que a água que Ele tem para oferecer é a água viva porque vem de Deus e gera vida para todas as pessoas. Infelizmente, pelo tempo e pela oportunidade que o colete nos dá, nós não podemos ler o trecho completo do capítulo 4 de São João, mas é um evangelho muito rico para nós percebermos que a água que vem de Deus é a água que vai fazer dentro de nós jorrar para a fonte. E vai nos dizer o poeta de 3 tipos de água. Primeiro, água de poço, que é parada, água da cisterna, que é parada, sem movimento, que a gente pega a água ali e coloca para a boca.
Deus nos livre de sermos água parada, que além de da lei é perigoso, a gente tem que ficar sempre atento, mas tomar cuidado para que essa água não seja só um espaço em que eu vou curar de vez em quando, onde eu vou ser só um pouquinho para uma pedacinha de novo, aonde eu vou oferecer o mínimo, aonde eu vou oferecer aquilo que não precisa, aquilo que é básico, aquilo que não é necessário. Deus nos livre de sermos medíocres e não oferecermos mais aquilo que nós poderíamos oferecer. O poeta vai dizer que a água que é limpa, que corre. Essa água é um pouco melhor, porque pelo menos ela tem movimento, mas ela passa rápido, ela não tem permanência, ela não tem constância, ela só vai embora. Ela é fecunda, mas vai embora. E o poeta vai terminar dizendo dessa água que Jesus nos promete. A fonte, a água que brota sempre, é movimento sem parar, mas é esta fonte que joga para cada um de nós. Jesus promete no Evangelho que eu e você vamos ser fontes de água viva, vamos ser essa fonte que vai jogar água sempre. Eu pergunto a você, ao longo desta caminhada batismal, o que te impede de romper a pedra, como fez Moisés, para que o seu coração seja água viva? O que te impede de ser a água viva que faz as pessoas terem vida na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos e filhas? Porque às vezes você é um poço de sabedoria e de valores, mas com tanta profundidade que as pessoas não conseguem ter acesso. Tão fechado em si mesmo que você não consegue oferecer vida às pessoas. A gente tem que deixar de ser poço para se tornar fonte que joga sem parar. E joga porque vem de Deus, e vem de algo mais profundo, que é a experiência com Deus. Essa água, que não é só a experiência com Deus aqui na igreja, mas que é a experiência interior com Deus. Jesus, o samaritano, nos mostra uma briga que existia. Eu tenho que adorar a Deus no templo de Jerusalém ou aqui neste monte na Samaria? E Jesus responde, não é nem em Jerusalém e nem no monte, porque Deus é Espírito e Ele mora no meio do seu coração. De nada vale nós tentarmos melhorar um pouco o espaço da igreja, a fazermos tudo de forma bonita, tentar as grades, procurar outras formas do nosso tempo se tornar melhor, se o nosso coração está vazio, se nós não temos a experiência com Deus, se você não procura Ele diariamente no seu coração e também na palavra e na presença do irmão e da irmã, se você não reconhece a presença de Deus na sua vida, se você é seco, de coração seco, e não consegue perceber a água que Ele vai alimentar o nosso terreno, Deus nos livre de termos o coração seco, e Deus nos ajude a termos o coração sempre consciente de procurá-lo onde nós menos esperamos. Jesus se revelou primeiro a uma mulher samaritana, a uma mulher escolhida, porque vai dizer o Evangelho que ela tinha 5 maridos antes. Vai nos dizer que era uma mulher que tinha que buscar água no poço ao meio-dia, porque ela era escolhida, não podia ir procurar as outras pessoas. Uma mulher no tempo de Jesus não tinha muito valor, mas Jesus vai aonde é menos provável a presença de Deus. E Deus vai falar com você aonde é menos provável, aquelas pessoas que você acha que não comunicam a presença dele. Quis a providência que nós lêssemos esse Evangelho hoje na véspera, mas amanhã, um dia internacional da mulher. Deus se revela a uma mulher. Deus se encarna através de uma mulher. Deus nasce no coração de uma mulher. Deus se revela como Pai, mas com sentimentos maternos, de misericórdia que brota do ventre. Eu não tenho ventre, eu sou um homem, mas Deus é Pai e Mãe, porque a misericórdia brota do ventre dele. Que nós possamos também, tocados por esse Evangelho e pelo exemplo de Jesus, aprender a olhar melhor as nossas mulheres. Deus nos livre de vermos mais manchetes terríveis, como nós estamos vendo nos últimos dias. Uma irmã religiosa assassinada e violentada sexualmente dentro de um convento. Uma mulher estuprada por quantos jovens no Rio de Janeiro?
tempo de uma mulher que sofreu mais de 100 socos do ex-companheiro muito honesto no Pará. O que acontece? Que nós não conseguimos entender que homem e mulher, ser humano, é a imagem e semelhança de Deus. Não homem e mulher. Todos iguais em dignidade. Mulher que é criada ali da cabeça e do pé, mas do lado é igual em dignidade ao ser humano, ao homem. Que nós possamos aprender isso pelo testemunho de Jesus no Evangelho de hoje e principalmente a colocar em prática no nosso casamento, no nosso namoro, na nossa relação com todas as mulheres. Porque a mulher é fonte que gera vida, é dela que sai a vida, é ela que é vida na nossa comunidade. Vai nos dizer Papa Francisco: a igreja é mulher, porque ela é a mãe que gera, é a esposa de Cristo, é ela que nos apoia. Que Deus nos ajude a termos a sensibilidade de uma mulher, a percebermos a presença de Deus no nosso meio e principalmente a ser fonte de água viva que joga para todas as pessoas. Amém.